Que saudade de você! É a hora de mais uma história que a vida escreveu no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, o dia D, na hora H. Laci estava desconfiado de Clarice há um bocado de tempo. O comportamento de Clarice com ele já não era mais o mesmo. Quer dizer, ela já não assumia mais os compromissos de mulher de Laci, de esposa de Laci. Enfim, Clarice tratava Laci muito mal. Não havia mais afeto entre ela e o marido. Não havia aquele carinho e muito menos sexo. Laci, de 50 anos, somente não se separou antes de Clarice por causa do casal de filhos, a menina de 3 e o bebê de apenas 1 ano e meio. E Clarice era a segunda mulher de Laci. Ele tinha certeza absoluta, embora sem provas, mas ele tinha certeza que Clarice o estava traindo. E muito. Não sabia com quem, mas que ela o estava traindo, não havia dúvida. Não havia outra explicação para as mudanças de comportamento da mulher. Antes era tudo paz e amor. Antes era uma vida conjugal feliz. Mas de repente, tudo foi mudando, tudo foi perdendo aquele sabor natural de uma vida a dois. Ela começou a rejeitar o marido, e isso começou a dar muito na cara de Laci. Começou a ser uma coisa muito explícita. Ele queria, de qualquer maneira, garantir a guarda dos filhos, os quais ama muito. E por isso não havia ainda tomado uma atitude mais radical, quando tudo começou. Laci imaginava que, confirmando que Clarice o estava traindo, com certeza a justiça iria garantir para ele a guarda dos filhos. Quer dizer, ele já contava com a traição, já não contava mais com o casamento, mas não queria perder a guarda dos filhos. Então ele queria uma prova real, uma prova fundamental. Ele queria uma prova que fosse capaz de derrubar qualquer argumento de defesa por parte dela. Ele queria que viesse o dia D, o dia da descoberta. Mas tinha que ser o dia D na hora H. Ele precisava descobrir quem era o amante e onde era feita a traição, onde era a alcova do amor. Laci começou a pensar como agir. Como agir? E foi pensando, e foi pensando, e pensando. Um detetive. Sim, um detetive. Isso mesmo. Vou procurar um detetive particular. Laci decidiu então contratar um detetive particular. Através de um anúncio que ele viu, Laci chegou a um detetive, fez os contatos e firmou um acordo de investigação particular. Comerciante, Laci passava os dias em sua sala de trabalho. Dono de uma churrascaria, uma boa churrascaria, uma ótima churrascaria de sua propriedade. Mantinha contato com o detetive várias vezes por dia. Ele queria que o detetive encontrasse a tal prova da traição que ele tinha certeza que existia. Tinha que ser o dia D. Tinha que ser na hora H. Quer dizer, ele queria que o detetive desvendasse o mistério, descobrisse quem era o amante e onde era feita a traição.
Inclusive, Laci avisou os 2 filhos do seu primeiro casamento e pediu ajuda a eles. 2 rapazes que se dão muito bem com o pai, filhos do primeiro casamento de Laci, e decidiram ajudar o pai a desvendar tudo. Os rapazes até sugeriram que fariam o flagrante filmando as cenas da traição, se tudo corresse conforme ele pretendia, dia D e na hora H. Até que o tal detetive começou a apresentar as primeiras provas. Primeiramente, o detetive conseguiu algumas fotos. Eram fotos de Clarice conversando com um homem. E quem era esse homem? Olhando bem as fotos, reparando bem as fotos, era Arlen. Arlen, um grande amigo do casal, Arlen. Quando Laci viu aquelas fotos, ele ficou revoltado. É o Arlen! É com o Arlen que ela está me traindo! Não é possível! Ela e o Arlen são amantes? Inacreditável! Que coisa mais absurda! Não é possível! Não é possível! Quer dizer, é o Arlen! Ela está me traindo com o Arlen! Mas apesar da revolta, apesar de um descontrole momentâneo, ele logo recobrou o equilíbrio e manteve-se controlado. As primeiras provas da traição já estavam aparecendo. Eram fotos apenas mostrando Clarice se encontrando com Arlen em uma praça. Mas ele, Laci, precisava de mais. Ele precisava de um flagrante mesmo. Um flagrante de verdade para garantir a anulação do casamento e a posse dos filhos. E tudo teria de ser uma questão de tempo. E ele então ficou na expectativa do tal dia D. Mas, ainda que fosse o dia D, tinha que ser na hora H. O detetive continuou seu trabalho. Um trabalho exaustivo, porque o detetive também tinha outras missões, outros trabalhos. Novas fotos dos 2 se encontrando foram feitas. Mas ainda não havia provas assim mais consistentes da traição propriamente dita. Onde eles se encontravam? Onde ficava a alcova da traição? Era isso que Laci estava precisando, estava querendo e o detetive estava procurando. O dia D, e tinha que ser na hora H. O tempo foi passando e essa prova final não aparecia. E até que chegou. Até que chegou o dia D. E era a noite já. Como dono de churrascaria, Laci trabalhava até o começo da madrugada, até o início da madrugada. Todos sabem, uma churrascaria vai até meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Quer dizer, Laci trabalhava até o começo da madrugada, até fechar o movimento da casa, até todo mundo ir embora, garçons, churrasqueiros. E ele estava lá, na sua sala de trabalho, quando o telefone tocou. Era o detetive. Chegou a hora, chefe. Chegou o dia D. Chegou a hora? Chegou o dia D? Sim. O dia é hoje. E a hora é essa. Onde eles estão? Onde eles estão? No motel. Entraram agora mesmo, com o carro dele. O detetive passou o endereço do motel
e disse que, a partir de agora eu me retiro. E disse que se retirava do caso porque não queria encrenca contra ele. Saía de cena naquele momento. Aliás, isso já havia sido combinado com antecedência. Quer dizer, ele, o detetive, ficaria na investigação até o dia D, até a hora H. Quer dizer, até o momento final, mas não participaria do desfecho do flagrante, porque precisava evitar problemas com a polícia. Laci, então, da sua churrascaria, da sala, ali daquele escritório da churrascaria, ele telefona para os 2 filhos do primeiro casamento e disse que havia descoberto tudo, inclusive o motel onde Clarice estava com o amante. E os rapazes foram para lá com câmera filmadora para ter tudo documentado, para ter todas as provas e mais. No caminho para o motel, Laci ligou para a polícia militar, e disse que iria ao motel tal, no lugar tal, dar um flagrante na traição da mulher, e disse que faria uma loucura, que faria uma besteira. Com esse aviso, 6 policiais militares também voaram para o motel. Mas eles chegaram depois do Laci. Laci foi chegando, foi entrando no motel e com os filhos filmando. Meteu o pé na porta do quarto e lá estava ela, Clarice, totalmente nua, completamente nua, com Arlen na cama, também nu e em estado de extrema excitação sexual. Os 2 estavam em pleno clímax do ato sexual. Estavam vivendo aquele momento mais intenso, a verdadeira hora H. Os 2 amantes estavam mantendo relações sexuais. A polícia chegou em seguida, no momento em que uma grande confusão já acontecia naquele quarto de motel. Laci, a mulher traidora, e o amante dela, o amigo deles, o Arlen. Os 2, inclusive, estavam em luta corporal. De um lado, Arlen pelado, de outro lado, Laci. Os 2 em luta corporal. E os 2 filhos de Laci, do primeiro casamento, filmando tudo. A polícia entrou para separar. Calma, peraí. Não houve tempo sequer para que o casal, Clarice e Arlen, colocasse as roupas. Os 2 estavam totalmente pelados, dentro daquele quarto, expostos agora aos filhos do primeiro casamento de Laci, ao próprio Laci e aos próprios policiais. Estavam os 2 ali, nus. Com o marido dela ali, os filhos dele do primeiro casamento, o quarto cheio de policiais militares, apartando a confusão, até que a situação ficou dominada. E um tenente determinou que o casal de amantes finalmente se vestisse. Foi então que Arlen conseguiu colocar a cueca e Clarice conseguiu colocar ao menos a calcinha. E os 2 então acabaram de se vestir. E todo mundo foi parar no distrito policial. Os policiais, inclusive, foram acusados de terem invadido a privacidade do casal de amantes. Porém, o coronel, comandante do batalhão, contou que seus comandados foram para o local a fim de impedir alguma tragédia, alguma coisa mais grave, pois Laci havia telefonado dizendo que estava indo para o motel e ia fazer uma besteira. Em entrevista, o marido, Laci, deixou clara a sua intenção. Precisava do flagrante. Precisava de provas da traição, do adultério. E reivindicar o direito de ficar com os filhos. Uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano e meio. Laci, Clarice e o amante Arlen foram levados para o IML e fizeram exames de corpo de delito. E em seguida foram liberados.
Clarice já saiu de casa e foi para a casa de uma irmã. As crianças estão com a mãe de Laci. E o resto quem vai decidir será a justiça. Houve o flagrante, inclusive documentado, do adultério. E nesses casos a justiça é rápida e a decisão sai em poucos dias. Mas houve também agressões, inclusive se pegaram em luta corporal. Quebrou o pau realmente dentro daquele quarto de motel. A polícia registrou lesões corporais mútuas e violência doméstica, porque, de fato, o pau comeu dentro daquele quarto de motel. De qualquer maneira, aconteceu o que Laci previa e o que ele queria. Realmente, ela o traía. E, uma vez traído, quis pelo menos salvar a guarda das crianças. Mas para isso, precisava de provas. Provas contundentes. Provas documentadas. Provas da traição. E isso ele conseguiu. Com o trabalho do detetive e com a ajuda dos seus 2 filhos do primeiro casamento, que filmaram tudo. As provas da traição, justamente no dia D, na hora H. Mais uma história que a vida escreveu. No dia D, na hora H. Que saudade de você!